Olá, moçada. Hoje a minha aula será uma aula de leitura, aula sobre recursos hídricos. Vou fazer uma pequena leitura para vocês que gostam de geografia, de meio ambiente, ok? Professor Antônio. Recursos hídricos. A água doce é um dos recursos naturais mais escassos e importantes, se não o mais importante de todos que constituem a vida sobre o planeta. Está relacionado tanto com a própria sobrevivência humana, animal e vegetal, quanto com a realização de atividades e serviços que vão atender os seres vivos em suas necessidades, desde as mais básicas, como consumo próprio e produção de alimentos, até as mais subjetivas, porém não menos necessárias e valorizadas como lazer. Leal, 1998. Escreve, né? O uso eficiente da água nos rios do Brasil significa a possibilidade de suprir as necessidades humanas básicas, sem destruir o meio ambiente. A qualidade da água, garantir o crescimento econômico e social com a proteção ambiental. Rebouças, 2004. Para entender como funciona a gestão desses recursos, torna-se necessário compreender como funcionam os mecanismos básicos que envolvem o ciclo da água na natureza. É nesse ponto que os conceitos de hidrologia que serão abordados a seguir tornam-se tão importantes. Apesar das amplas discussões sobre questões ambientais serem recentes, as civilizações humanas vêm historicamente transformando o ambiente em que vivem de acordo com suas necessidades e desejos. Essas alterações têm possibilitado prosperidade e avanço para algumas sociedades, mas, ao mesmo tempo, têm gerado sérias desigualdades sociais e problemas ambientais. Gurra, 2000, Apud Roifel, 2004. Ciclo hidrológico. Apesar de a maior parte da superfície do nosso planeta ser formada por água, 97% desse recurso encontram-se nos mares e oceanos. O que efetivamente sobra para o consumo e o desenvolvimento de atividades como a agricultura é uma quantidade muito inferior e se encontra mal distribuída no globo terrestre. Além das desigualdades naturalmente envolvidas nessa distribuição da água através das diversas regiões da Terra, determinadas ações antrópicas podem agravar ainda mais essa má distribuição. Isso se deve principalmente às alterações causadas ao meio ambiente e, consequentemente, ao ciclo da água. O movimento realizado pela água entre os continentes, oceanos e atmosfera é chamado de ciclo hidrológico. Voltando, o movimento realizado pela água entre os continentes, oceanos e a atmosfera é chamado de ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é um fenômeno global de circulação fechada da água, que é impulsionada fundamentalmente pela energia solar, associada à gravidade e à rotação do planeta. A compreensão desse sistema possibilita que os gestores tomem decisões acertadas sobre como utilizar os recursos, causando os menores danos possíveis ao conjunto. Os tópicos principais que fazem parte do ciclo hidrológico são abordados na sequência. Precipitação. Em hidrologia, considera-se como precipitação toda a água proveniente da atmosfera e que atinge a superfície terrestre, podendo variar segundo o estado da água em neblina, chuva, granizo, orvalho, geada e neve. A variabilidade temporal e espacial da precipitação influencia a disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, porque a precipitação é a variável mais importante do sistema e representa a sua alimentação. Mas o que é uma bacia hidrográfica?
Pode-se definir uma bacia hidrográfica como sendo uma área de captação natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, o seu exutório ou foz. É uma área geográfica natural delimitada pelos pontos mais altos do seu relevo. A disponibilidade ao longo do ano de dados de quantificação e distribuição da precipitação em uma bacia hidrográfica possibilita determinar ou estimar a necessidade de irrigação de culturas, abastecimento doméstico e industrial, estudos para o controle e prevenção de enchentes, planejamento de drenagens urbanas, além de permitir a gestão do uso do solo e um melhor controle de erosões. Evaporação e evapotranspiração. A evaporação e a evapotranspiração são a conversão da água do seu estado líquido para vapor de água, estado no qual a água é transferida para a atmosfera. Esses processos necessitam do ingresso de energia no sistema que pode ser proveniente do Sol, da atmosfera ou de ambas as fontes, e serão controladas pela taxa de energia disponível. Essas taxas se constituem em informações quantitativas de extrema importância dentro do processo do ciclo hidrológico, pois são utilizadas na resolução de diferentes problemas e planejamentos. Pode-se citar estudos para as áreas agrícolas de sequeiro ou irrigadas, previsão de cheias e enchentes, construção e operação de reservatórios, entre outros. A ciência de sustentabilidade implica uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, harmonia ambiental e a necessidade de desenvolvimento com respeito à capacidade de suporte. Jacob, 1997, Apode Bezerra, 2019. Agora, para terminar, senão ficar muito longo e extenso, né? A água subterrânea. A escassez de água doce que há muito tempo vem sendo prevista tem se tornado cada vez mais uma grande ameaça ao desenvolvimento socioeconômico e à própria vida do planeta. Entre uma das soluções para esse problema está o completo conhecimento do ciclo hidrológico, de forma a possibilitar uma correta avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos de cada região. Uma das partes mais importantes é entender o que acontece com as águas subterrâneas, que é uma das fases menos conhecidas desse ciclo. A água subterrânea pode ser considerada toda a água que ocupa os vazios de uma formação geológica, mas o sistema natural formado pelas águas subterrâneas pode ser modificado pela interferência do homem. Entre as principais ações está a alteração do ambiente natural com a construção de barragens, canalização de rios, perfuração de poços e irrigação. Esses sistemas hidrogeológicos podem ser classificados em aquíferos, aquiclude ou aquítardo e aquítardo. Quanto à umidade, pode se dividir em duas zonas: zona de saturação e zona de aeração. Escoamento superficial é a próxima leitura. Gestão de bacias hidrográficas posteriormente. Mas por hoje, só. Obrigado.